Oi, pessoal, boa noite. Já vou colocar aqui a Josiane. Oi, Josi, boa noite. Boa noite. Tô arrumando meu fone aqui para não ter perigo do telefone descarregar e tá dando eco agora, não? Não, tá ótimo. Ah, não, então tá certo. Então tá. Qualquer coisa nós vai ajustando aqui, mas eu acho que hoje vai ser melhor que a semana passada. É, Tô mais bem preparada. nada melhor que uma prática, né, Nádia? Tá vendo? Nada melhor que uma semana depois da outra. Hoje eu Então, boa noite, né? E mais uma vez te agradecer, tá? Por ter abraçado, né? A ideia principal, né? Dando uma refrescada aqui, né? No assunto. Eu até falei essa semana que, na verdade, a gente aproveitou esse gancho, né? Do Setembro Amarelo para fazer de uma forma ampla uma conscientização no sentido de mais ampla, né? Porque às vezes, assim, na verdade, o sentido mesmo do Setembro Amarelo é mais uma preocupação mais específica. Na verdade, o que a gente, né, que a gente está trazendo, trouxe a semana passada e pretende, né, concluir, porque semana passada estava tão bom que nem deu tempo da gente É, colocar tudo que a gente tinha, né? Mas, aham, assim, num sentido de se cuidar nas pequenas coisas, né? Para a gente não deixar tomar uma proporção tão grande, isso. né? Se a gente for pensar, a palavra conscientização, ela seria nesse sentido, né? Da informação, da necessidade de estar preparado para não chegar em certos extremos, né? A gente às vezes vê extremos de doença sem, Uhum, né, sem uma informação mínima que vai só agravando, né? uhum. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer muito, né? Foi muito bom. Semana passada a gente recebeu bastante, assim, feedback, pessoas que gostaram, né? De novo, eu vou lembrar, gente, eu consegui colocar no YouTube para gente sempre que gosta de compartilhar, mas com quem não tem Instagram, né? Aí depois eu coloco de novo o link. A de hoje eu vou tentar, vou conseguir salvar também, para poder compartilhar com quem também não tem Instagram, né? Já que a nossa missão principal, a nossa intenção principal é tá passando, né, certas informações, no caso da Josi, assim, um conhecimento de um profissional, um conhecimento de quem realmente, né, pode ajudar para a gente identificar, né, e principalmente identificar o nosso vizinho, identificar alguém na nossa família, identificar o próximo que está precisando de uma informação que a gente tem, tendo essa Uhum. informação a gente vai conseguir, né, ir se ajudando. Então, Sim, mais uma vez, muito obrigada, boa noite. eu que Eu agradeço. vou, eu vou só repassar aqui, gente. A Josi, ela terminou semana passada falando principalmente das atitudes, né? Até a gente ainda comentou que o tratamento, que tudo deve ser feito de uma forma integrativa, né? Só a oração isolada não, às vezes não funciona, só a terapia isolada talvez não funcione. A medicação também, né? Tem que ter medicação, mas só medicação por medicação muitas vezes também não chega a ser resultado. Uhum. Então, as dicas, né, que você já começou a colocar semana passada, inclusive do sono, né, da noite, dormir melhor. Acho que isso foi o que o pessoal gostou mais, porque são coisas pequenas, né, que no seu caso, que já tem mais conhecimento, Sim. né, já sabe que realmente são coisinhas pequenas, mas que no fundo elas vão se tornar grandes daqui a um tempo, né? Uhum. Então, Josi, ficou aqui a próxima questão que eu ia te passar, que era a sugestão que a gente tinha aqui,
era de como lidar com esse excesso de emoções, esse excesso de preocupações, Uhum. né? Porque muitas vezes é um excesso é uma preocupação que infelizmente a palavra é assim, ela é doentia. É uma preocupação que começa a te adoecer. É uma preocupação que sai fora, né? Do limite que a gente pode suportar. Então, uma das sugestões seria essa, sabe? O excesso de preocupação que todo mundo tem hoje, e justamente esse excesso que está fazendo mal para as pessoas. Isso. Gente, boa noite, Nádia. Ó, tô dando eco. Tá? Peraí, então, gente. Pronto. Você vai dar. Melhorou, isso. Para mim é um prazer muito grande ter um espaço, né, para poder falar de questões tão importantes, principalmente quando se envolve saúde mental, né? E no seu perfil, que várias pessoas visitam, né, a gente poder deixar uma mensagem de apoio, de orientação para tanta gente que fica perdida, né, com coisas talvez banais da vida e que acabam prejudicando muito, né? Então, a nossa intenção aqui é levar uma ajuda, né? É poder tocar as pessoas de alguma maneira, né? E que elas consigam tirar algum proveito desse momento aqui que a gente está conversando. E aí a gente trouxe aqui como tema para trazer dicas mais práticas, né, para poder ajudar mesmo a pessoa ali no dia a dia a lidar com situações difíceis, né, a aprender a lidar com emoções negativas, algo que é tão desconfortável para a gente, né, ter que lidar com uma tristeza, com uma raiva, né, com uma ansiedade. A gente sabe quanto isso impacta negativamente na vida das pessoas e também em relação às preocupações, né? Às vezes é tanta coisa que acontece na vida da pessoa e as preocupações vão crescendo, né, diante daquilo que está acontecendo, que a pessoa não consegue sair daquilo, né? Ela não consegue nem enxergar uma solução para o que está acontecendo na vida dela e ela entra naquele espiral de preocupação. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, que é como se a gente imaginasse um furacão, né? As preocupações, quando a gente se envolve nas preocupações, é aquele momento ali que a gente entrou no furacão e foi levado pelo furacão. A gente perde totalmente o controle, né? A gente não consegue voltar para o nosso eixo, né? E o meu objetivo aqui é fazer vocês saírem desse furacão, né? Ou de não saírem, mas pelo menos conseguir agarrar em alguma coisa para não ficar ali em órbita, né? Que vai acabar prejudicando mais ainda a pessoa. E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre as preocupações. Primeiro, é natural a gente se preocupar com as coisas, né? Igual eu comentei um pouco na live passada, a gente também precisa normalizar o sofrimento, né? A gente precisa normalizar situações difíceis, emoções difíceis nas nossas vidas, porque isso indica alguma coisa, né? Indica que a gente está reagindo às situações que acontecem nas nossas vidas, né? Imagina, sua vida está um caos e você não vai estar preocupado, né? Por exemplo, assim, vou pegar uma coisa básica mesmo. Uma pessoa está ali estudando e só tira nota baixa. A pessoa não vai ficar preocupada com a nota baixa, né? Então, assim, não é que não se deve preocupar. Eu acho que isso é muito importante porque demonstra um comprometimento, né, uma responsabilidade com aquela situação e também um objetivo de sair daquilo, né, de procurar algo para mudar aquela realidade. O que acontece, e aí que é a grande dificuldade, é que a pessoa ela não consegue sair daquela preocupação, ela não consegue encontrar uma solução para o que está acontecendo, e cada vez mais ela vai alimentando essas preocupações, e tudo para ela se torna muito trágico, né? Ela começa a enxergar que a vida é um caos, e isso vai prejudicando mais ainda.
Então, vamos pensar o seguinte. A pessoa, tem alguma coisa acontecendo na vida da pessoa, né? É uma situação difícil que está acontecendo e aquilo vai gerar uma preocupação. Ok, gerou uma preocupação. E aí, como que ela pode lidar com essa preocupação para ela não entrar nesse furacão, né? Para ela não entrar na espiral da preocupação. Primeiro ponto, ela se perguntar, aqui nessa preocupação, aqui nessa situação, tem algo que eu consiga fazer neste momento para poder mudar essa realidade? E aí é como se fosse um diagrama, né? Então, sim, tem algo que eu posso fazer nesse momento. E aí, se tem algo que pode fazer, tá, então o quê? Né? Então, tem. O quê? O que que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, eu posso procurar fulano, eu posso ter esse tipo de postura, eu posso tentar resolver dessa maneira, né? Ou eu posso tentar passar isso para alguém, né? Que é algo que foge do meu controle. E aí a pessoa ela entra em ação, né? Dentro daquilo que ela observou que vai trazer uma solução para aquele problema, e ela se envolve naquela ação. Entende? E aí, ao invés dela ficar, ai meu Deus, por que isso aconteceu? O que que vai ser de mim? E agora? O que que vai ser da minha vida? Né? Porque assim, a preocupação ela nos leva a essa dramatização da coisa, né? É não que a pessoa é dramática, mas a gente vai alimentando mais ainda algo que já está difícil. E o problema é que quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, a ter esse tipo de ideia, no sentido de o que que eu vou fazer da minha vida agora, agora não tem mais nada para poder fazer, vocês percebem que isso faz alimentar mais ainda a tensão daquele momento, né? Então, está com uma situação difícil, porque está muito difícil. E aí, esses pensamentos, essas preocupações, é a gente entender assim, que tipo de preocupação a gente está tendo. E aí, se a gente leva essa preocupação para esse nível, né, de dramatização, é como se fosse inútil a gente alimentar esse tipo de pensamento. E é o que a gente chama de preocupação improdutiva, né? Porque ela não produz nada. Está ali só atrasando, está paralisando a gente, está adoecendo a gente mais, né? Então, primeiro, a gente tem que ficar muito atento com a forma que a gente está conduzindo aquele problema, com a forma que a gente está conduzindo aquela preocupação. E aí é onde entra o autoconhecimento, né? É onde entra a conexão com a gente mesmo, né? Com a forma que a gente está reagindo à situação. E a gente precisa prestar atenção. A gente tem que voltar para a gente e pensar, bom, como eu estou reagindo a isso aqui? Eu estou levando para o lado da dramatização? A forma com que eu estou preocupando vai me levar a alguma solução? Ou vai me paralisar e me adoecer mais ainda? Porque não adianta a gente ir, né, naquele ritmo e não prestar atenção na forma como que a gente está reagindo. Então, é aquele momento exato que a gente volta para o momento presente, se conecta com a gente e avalia como que a gente está reagindo aqui. Então, se você percebe que você está tendo essa preocupação improdutiva, né? Você vai fazer essa pergunta. Bom, vou resolver? Tem algo que eu possa fazer nesse momento? E aí você entra em ação. Outro ponto é o seguinte: nesse momento, eu consigo resolver isso? Está no meu controle resolver esse problema? Não está no meu controle. Isso aqui caiu de paraquedas na minha vida, porque muitas vezes é isso que acontece, né? E não vai adiantar eu ficar aqui pensando, porque eu vou precisar de um prazo, ou eu vou precisar de alguém para resolver, sozinha eu não vou conseguir resolver isso aqui, ou não tenho o que fazer, né?
E aí, nesse ponto, é a gente realmente aceitar que não tem o que fazer. E que não vai adiantar também a gente gastar energia pensando sobre aquilo. O que a gente faz? Desvia a atenção para outras coisas que vão ser produtivas, né? Então, por exemplo, assim, tem algo acontecendo, só vou interromper porque está fugindo a minha atenção. Nádia, está dando eco. E aí eu Tá, estou tá, tentando concentrar em não deixa fazer eu tentar. barulho. Deixa eu ver agora. Agora parou. Parece que sim, parou. Não, tá voltando. Eu acho que tinha muitas pessoas também conseguiram prestar atenção. Peraí. Deixa eu ver. Tá, agora tá. Ok? Deixa eu... Certinho, Nádia. Aqui, como que eu vou tirar ele de todo? Parou o eco, Nádia. Parou mesmo? Vamos ver. Parou. Se voltar, eu paro de novo, tá? Isso. Qualquer coisa você me fala porque eu não consigo perceber. Aí eu tô prestando atenção, eu não consigo perceber. Para mim, não tem. Né? Inclusive, Josi, você estava falando, e aí já fui até pensando aqui, que uma dos próximos também seria como encontrar problemas. Como encontrar soluções para os problemas. Isso. Mas aí, então, vamos concluir esse raciocínio aqui. Então, vamos imaginar que, sei lá, você está ali começando a ficar ansiosa, está começando a ficar triste por alguma coisa que aconteceu na vida. Só que naquele momento você não vai conseguir resolver. Tá dando eco, Nádia? Aquele outro fone que você usou no slide anterior, ele tinha dado certo. Mas é porque eu não sei onde que eu guardei ele. E esse aqui, o outro, ele tem que pôr para carregar ele, peraí. O que você acabou de fazer aí tá dando certo. Acho que você não deve mexer mais. Então Não, tá. tá dando eco. Deixa eu... Tá carregando. Vamos ver agora. Melhorou, Josi? Vamos ver. É porque, na verdade, a gente só consegue ver na hora que você já começa que o meu aqui. Ó. Deu? Tá dando, Pra mas mim, vamos tentar se adaptar. Até interessante que isso eu vou falar, até vou falar como resolver alguns problemas. Não vai ficar perfeito, né? Não vai ficar, poderia ficar melhor, mas é o que tem, né? Então isso vai servir também até de aprendizado para gente. Então vamos lá, gente, voltando. Então, sabe aquele momento ali que vocês percebem que a ansiedade está crescendo, que vocês estão ficando tristes, né? Que tá crescendo uma angústia, e tá ficando difícil, principalmente, geralmente acontece quando vai dormir, sempre naquele horário que não pode, né? Bate aquela emoção ali desconfortável. E aí sempre em relação a alguma preocupação que começa a passar nas nossas cabeças.
É uma forma, né, produtiva de lidar com esse momento difícil, e que é exatamente aquele momento que você não consegue resolver o que está acontecendo, é você desviar a sua atenção para outra coisa que seja útil na sua vida. Eu uso isso muito comigo. Então, por exemplo, assim, às vezes eu estou ali preocupada com alguma coisa que está acontecendo na minha vida, e naquele momento eu não vou conseguir resolver por vários motivos, né, dependendo da situação. E eu percebo que eu começo a ficar com mal-estar em relação àquilo, porque é natural. E aí, né, aí é a hora que a gente se conecta com a gente, que a gente presta atenção nas nossas emoções, na forma como a gente está lidando, e aí, naquele exato momento, a gente consegue trazer uma estratégia, né, para poder não deixar aquela preocupação crescer. O que eu sempre faço? Eu sempre tenho aqui no meu telefone, no meu computador, alguns vídeos, né, que eu, inclusive, preciso assistir, e aí eu deixo eles salvos. Nesses momentos que eu percebo que a preocupação está crescendo, né, que o mal-estar emocional está crescendo, eu vou e coloco para poder assistir um desses vídeos, né, e me ajuda demais. Então, e aí é algo produtivo, né? Eu estou levando a minha atenção para algo que realmente vai fazer uma diferença na minha vida, que vai ter uma utilidade na minha vida. E aquele momento também que a nossa mente tem para poder descansar um pouco, até para depois voltar para resolver aquele problema. E aí a gente não entra na espiral da preocupação. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente pode preocupar, dar espaço ali para a preocupação surgir em nossa vida, mas a partir do momento, a gente tem que saber dominar essa situação para não deixar ela tomar conta. É a gente que tem que dominar, e não a preocupação dominando a gente. É por isso que é importante essa conexão com a gente mesmo, para a gente poder identificar o exato momento que essa preocupação está passando do limite. Né? E que ali naquele momento ali a gente não vai conseguir nada. Eu achei tão interessante, uma paciente minha essa semana até comentou que ela está usando desenhos para poder desviar dessas preocupações improdutivas. Então, ela arrumou um caderno que ela desenha, que ela colore, e isso vem ajudando. Então, assim, e aí é você descobrir em você estratégias, né, que vai fazer você desviar ali daquela situação para que você domine aquela preocupação e não deixe ela crescer além da conta, né, que vai ser algo improdutivo e algo inútil para você. Né? Então, a gente precisa ter esse momento para poder descansar a mente e voltar e resolver aquela situação. Tá? Então, isso é uma dica muito valiosa que eu estou passando para vocês que vocês podem fazer. Então, estou cozinhando, a mente começa a vagar, né? Porque a gente não consegue prestar atenção. E aí sempre, e assim, a tendência é sempre a mente ir para os problemas, né? A gente não vai estar pensando em coisas boas, isso é natural do ser humano. Então, ali naquele momento, já prepara alguma coisa para você fazer paralelo, né, à sua atividade, para que você não se veja imersa àquelas preocupações. Vai deitar, vai dormir, se você já sabe que é o seu horário de preocupação começa a crescer, também antecipa. Já deixa ali pronto algumas coisas que você pode fazer para desviar a sua atenção. E aí, quando você desvia a atenção, né, e você descansa a sua mente, o seu estresse emocional, ele reduz. Então, até quando você vai pensar ali naquela situação difícil, né, pensar no seu problema, você já tem mais capacidade emocional para poder lidar com aquela situação, para poder conseguir pensar em uma solução. A gente não consegue pensar em solução porque a gente está com a cabeça cheia de preocupações inúteis.
Então, a gente tem que ter esse momento, né? Então, uma forma ótima de lidar com as preocupações é isso. É você pensar se você pode resolver e se você encontrar soluções, você se comprometer com a mudança, você entrar em ação para realmente resolver aquilo, não ficar postergando demais, né? Quanto mais rápido vocês fizerem isso, melhor, né? Mais vocês vão eliminar problemas da vida de vocês, né? Porque o ser humano também tem um péssimo hábito de deixar para depois, tá ali incomodando, já tem a solução e vai deixando. E aí a preocupação vai crescendo. E aí, se é algo que realmente não está no controle, vocês aceitarem que realmente não tem nada que vocês possam fazer em relação àquilo, e vocês pensarem o que dá para fazer, né? Já que não dá para fazer nada, então deixa eu focar a minha atenção no que dá para fazer. Então, o que dá para fazer é focar em outras atividades, né? Em outros compromissos que também são tão importantes quanto aquele problema que está ali. E aí, na hora que você estiver mais tranquila, as coisas que você tiver mais clareza, você ter condições emocionais de voltar e resolver. E aí, né, aí o segundo ponto, né, como encontrar soluções para os problemas. Vocês percebem que isso já é uma forma, né, também de encontrar uma solução para o problema, porque é o problema que gera preocupação, né? Então, assim, quando a gente fala de uma coisa, a gente também está trazendo uma alternativa para poder solucionar aquilo. E solução do problema, né, também solucionar as preocupações, né? Então, é dentro disso aqui que a gente tá abordando também. Então, eu acho que a gente já conseguiu abraçar esses dois questionamentos aqui, né? É claro que não dá para poder falar de tudo aqui. Eu estou dando algumas dicas, né, para vocês pelo menos iniciarem aí a prática. E tudo é prática, né, gente? Não adianta vocês escutarem aqui e não praticarem. Vocês podem também pedir alguém para poder ajudar, né? Falar assim, olha, me lembra, né? Na hora que eu começar, que eu perceber que eu estou preocupada demais, me lembra de praticar, porque ajuda aí no início para a gente poder sair do automático, né? E ficar mais atento. Uma outra forma que ajuda muito as pessoas é vocês escreverem. Então, vocês têm uma preocupação, escreva a sua preocupação, né? Tenham tipo um esqueminha. Então, é escrever a situação que gerou aquele problema, né? Vocês vão registrar como vocês ficaram, vão registrar o que vocês estão preocupados, né? E vão registrar também como vocês podem resolver. Está no controle? Não. Vou precisar desviar minha atenção aqui? Então, por quê? Quando a pessoa ela tem um excesso de preocupação, né, quando ela não tem tanta habilidade para poder voltar, né, para o seu momento presente, o fato de estar escrevendo volta a pessoa para o momento presente mais fácil. Então, eu falei assim, nossa, eu já tentei isso, eu fico pensando, mas eu não consigo. Na hora que eu vejo, eu já estou de novo nos mesmos problemas, nas mesmas preocupações. Então, sempre andem com um bloquinho, né, na bolsa de vocês, deixem em cima da mesa, no lugar que vocês mais frequentam, e vai lá e escreve. Isso ajuda muito, porque vocês ativam o raciocínio de vocês ali naquele momento, né? Então, vocês têm um recurso visual, porque vocês estão lendo o que vocês estão escrevendo, né? Então, isso volta para o cérebro de vocês, né? Volta para a mente de vocês. No momento que vocês estão escrevendo, a atenção de vocês está muito mais conectada com a escrita do que se vocês fizerem isso só mental, né? E também os pensamentos, eles começam a se organizar, porque ali você vai ter que escrever e você vai ter que ler de volta. Então, você tem uma consciência dobrada. Então, usem essas técnicas que eu acho que vai ajudar bastante. Pode falar, Nádia. Tá mudo. Então, melhorou o eco? Melhorou. Eu descobri que eu podia colocar mudo, aí facilitava para mim. Acho que agora vai dar certo. Aqui, mas não era sobre isso que eu ia falar, não.
eu ia falar que, inclusive, tô anotando o que você está falando, por exemplo, assim, né, dos horários e tudo, estou anotando aqui. É uma Uhum. forma que eu acho que eu vou conseguir absorver mais o que você está me passando. Aí, já anotei um monte de palavras-chave aqui, te explorando. Ótimo. Sim, sim, tá vendo? É isso mesmo, né? Isso ajuda muito a aumentar o nosso nível de atenção, né, para o momento presente. Então, vamos para a terceira, né? Como lidar com emoções negativas. E aí eu brinco muito com as pessoas que é assim, desde que a gente é bebê, né, a gente começa a chorar, aí tá, né, balançando o neném para quê? Para ele parar de chorar. Então é como se a gente a vida inteira fosse ensinado a não sofrer, a não emitir emoções negativas, né? Porque o choro ali do bebê ele não tá chorando de alegria, né? Ele tá chorando porque alguma coisa tá incomodando ele, né? Então, né? E aí a gente começa a chorar, vem alguém, não, não chora não, não, não fica triste não, não, não fica assim não. Né? Então, olha, isso culturalmente, né, vem ensinando a gente que é como se fosse errado, né, sofrer, é como se não pudesse sofrer. E aí, quando a gente começa a sofrer, além do desconforto normal mesmo, porque, né, nunca vai ser confortável, tem esse desconforto extra, né, que a gente aprendeu que não pode, que não deve, né? E aí a gente não aprendeu habilidades a lidar ali com aquele sofrimento. Então fica até a primeira orientação aí, né? Se vocês encontrarem com alguém que está em sofrimento, escuta a pessoa pelo menos, né? Ao invés de a gente tem esse ímpeto até no sentido assim, de tentar socorrer a pessoa, não, não fica assim não. Então, ao invés de falar assim, fala assim, olha, tô aqui para te ouvir, pode falar, pode chorar, né? Isso acontece muito no consultório. Às vezes as pessoas começam a chorar. Josiane, desculpa por eu estar chorando. Gente, não tem que pedir desculpa, né? Isso é normal. E aí uma situação que eu comentei assim, que é normal ter preocupação. Isso é indicativo de algo até esperado do ser humano, né? Que ele está reagindo ali às situações e emoções negativas da mesma forma. Então, é bom a gente introduzir isso aqui para vocês entenderem que emoções negativas, elas estão indicando que alguma coisa está acontecendo na vida de vocês. Eu até comentei isso na primeira live, né? Isso indica que você não é indiferente às coisas, né? Aquela pessoa fria que não sente nada, que pode, né? Todo mundo pode estar morrendo na frente dela, que ela tá, né? Não, a gente precisa também expressar emoções negativas. Isso é inerente do ser humano. Então, por isso que a gente precisa normalizar. Isso é indicativo de alguma coisa. Do mesmo modo, aí é a mesma situação das preocupações. A gente tem que entender se esse nível, né, de desconforto emocional, se ele não está extrapolando o nível da normalidade. Então, assim, tudo tem um nível da normalidade, né? E aí, a partir do momento que ultrapassa, aí é onde a gente tem que ficar mais atento. E aí, o que acontece, né? Ai, nossa, estou sentindo ansiedade, não queria estar assim, estou tendo uma crise de ansiedade, que coisa ruim. E estou tendo uma crise de pânico, nossa, que péssimo. E aí, o que acontece, principalmente quem tem crise de pânico? A pessoa a crise ela é tão desconfortável para a pessoa, ela não aceita de forma alguma estar passando por aquilo, que o pânico é o medo de ter o pânico. É o medo de ter medo, né? Nossa, será que hoje eu vou ter crise? Será que se eu sair aqui vai acontecer alguma coisa na rua comigo? E se eu estiver com os meus amigos e eu tiver uma crise? E se eu for dormir e eu tiver uma crise, como que eu vou fazer? Entende? Olha o nível de sofrimento para essa pessoa que fica o tempo inteiro vivendo em função do medo, né? Do medo do desconforto. Ai, tô chorando, nossa, que péssimo chorar. Tipo assim, a pessoa começa a imaginar uma situação difícil. Nossa, mas e se isso acontecer na minha vida? O que eu vou fazer? Eu vou morrer, eu vou sofrer demais, né? E aí a pessoa está sofrendo de imaginar aquela situação. Então,
é a gente encarar a realidade. Sim, você vai sofrer, né? É uma situação que não tem como não sofrer. E aí, o que a gente faz é aprender a lidar com o sofrimento, né? Aprender a lidar com essas emoções negativas. E o que está acontecendo com o ser humano, e eu acho que isso vem crescendo, infelizmente, é uma intolerância ao mal-estar emocional, né? A pessoa ela não se permite em nenhum momento sentir algum desconforto emocional. Ela não se permite sentir um momento de ansiedade, ela não se permite sentir tristeza, não se permite sentir desânimo, não se permite chorar. Nossa, Josiane, eu tô chorando. Será que eu tô com depressão? Nossa, eu não posso ficar assim, né? E aí, essa preocupação, né, essa intolerância piora mais ainda o quadro da pessoa. E a gente precisa, né? As pessoas que têm maior sucesso da vida, né? Não é sucesso financeiro, profissional, não. Sucesso da vida são aquelas pessoas capazes de se adaptarem aos imprevistos, né? Aos infortúnios da vida. E se adaptarem também ao mal-estar. Então, tem uma situação difícil, a pessoa vai sofrer. E aí ela vai precisar aprender a tolerar aquele mal-estar, porque naquele momento a única coisa que vai acontecer é a pessoa sofrer com aquilo que está acontecendo. E para aquilo não crescer, ela se adaptar à situação. Inclusive, isso acabou de acontecer aqui, né? Em relação ao áudio que estava dando eco. Eu fiquei aqui tentando, começou a me incomodar, né? Eu percebi que estava me incomodando, começou a tirar a minha atenção, até que eu tive que interromper a live para tentar arrumar essa questão do áudio. Foi um imprevisto aqui, né? A gente está aqui tentando adaptar para o melhor cenário. E aí, naquele momento, né? Então, ficamos aqui insistindo, eu insistindo. Aí eu falei assim, opa, vou ter que me adaptar. Imagina se eu falasse para a Nádia, Nádia, vamos encerrar, porque não vai dar. Entende? Olha o conteúdo que a gente perderia, olha essa oportunidade que a gente perderia de estar aqui agora. Né? E quantas vezes a gente faz isso? De evitar uma situação porque não quer passar por aquele desconforto. Ai, não vou fazer isso porque está desconfortável demais. E aí, me adaptei. Falei assim, bom, deixa eu tentar redobrar a minha atenção aqui, para eu não ficar ouvindo a minha voz por trás e conseguir trazer o melhor para as pessoas. E aí eu até citei, não vai ficar bom, mas, né, vamos tentar, entende? Então, né, foi bom porque trouxe isso aqui para a gente poder experimentar isso aqui ao vivo, né? Imagina esse imprevisto aqui, né? Agora imagina os imprevistos da vida que a gente tenta evitar. Assim, não, eu não quero, eu não suporto ficar aqui não tendo atenção, eu não suporto passar por isso. Vamos encerrar a live. Eu preciso suportar o meu mal-estar. Eu preciso aprender a tolerar esse desgaste, né, de estar aqui convivendo com uma realidade que para mim não é confortável, né? Eu saí da minha zona de conforto. E quantas vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto? E a pessoa, ela procura sempre estar na zona de conforto, porque não quer sofrer, não se permite sofrer. E aí eu falo com as pessoas que, assim, que aquele mal-estar que está ali acontecendo é como se fosse, sabe aquela visita indesejada? Né? Tipo assim, né? Chegou. Vou ter até que oferecer um café, né, para essa pessoa aqui, porque senão ainda vai sair falando mal de mim, né? Tipo assim, não queria receber, ainda vou ter que servir um café, que senão ainda sai falando mal, né? E aí o que acontece? E a gente vai receber a pessoa, né? Mas a gente sabe que aquela visita, como toda visita, vai embora. Em algum momento aquela visita vai embora. Então a gente tem que enxergar as nossas emoções do mesmo modo, os nossos pensamentos, né? Às vezes a gente se fixa muito no pensamento, que às vezes a gente vê assim, que não tem muito sentido, né?
aqueles pensamentos mais no nível assim da imaginação, né? Se a gente fica brigando, imagina a gente fechar a porta na cara de uma visita, vai ficar pior, né? Ou imagina deixar ela entrar e deixar ela ali no sofá sozinha. Olha que situação difícil, né? E aí a gente acaba gerando um problema maior, né? Porque aquela pessoa vai sair reclamando da gente. Então, assim, a gente tem que pensar em se adaptar e fazer o melhor diante do que der para fazer. Então, aí ao mesmo tempo é pensar, essa emoção tá aqui, tá ruim, mas daqui a pouco ela vai embora, né? Ela vai passar. Da mesma forma que a gente sente alegria, que a alegria também vai passar, né? Aí é uma visita super desejada, mas que a gente tem consciência que também passa, né? Tudo passa. Tem até um texto que fala, né, que tudo passa, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então a gente tem que tomar consciência que aquela emoção, ela tá ali por um momento, por um prazo determinado, mas que daqui a pouco ela vai embora. Agora, se a gente começa a alimentar demais, né, essa emoção e ficar, não queria sentir isso, ai meu Deus, olha, o sofrimento aumentando. Então, a coisa mais valiosa para o ser humano é aprender a tolerar uma emoção desconfortável, uma emoção negativa. Aprender a conviver com ela, sabendo que em algum momento ela vai Ô, embora. Josi, eu ia até te falar que eu sempre tô anotando, né, o que você tá passando, tô tentando absorver o máximo possível. Uhum. Então, eu vi que você anotou sobre dramatizar. Nesse caso do eco, você poderia ter dramatizado. A situação ia ficar pior ainda, né? Uhum. E eu Exatamente. até anotei que não dramatizar, anotei para mim. É isso mesmo, gente. E assim, a forma da gente praticar é começando com o que é mais fácil nas nossas vidas. Se a gente esperar o problema aparecer, para aí assim a gente começar a praticar isso tudo que a gente está falando agora, a gente não vai conseguir, porque a gente não adquiriu habilidade suficiente, né? Tava até lendo um texto exatamente agora falando sobre isso. Vamos treinar num dia ensolarado, né? Deixa eu ver aqui. Preparando-se no dia ensolarado. E é isso, né? Assim, a gente precisa adquirir essas habilidades antes do problema acontecer. E aí, como que a gente vai fazer isso? Vamos começar com detalhes, coisas da vida. Isso aqui agora, que aconteceu aqui, foi uma prática, tanto para mim, quanto para a Nádia, né? Quanto para várias pessoas que estão aqui assistindo. Foi algo muito pequeno. E aí, nesse exato momento, eu pratiquei a adaptação, né? Me adaptei à situação e a gente conseguiu reverter, né? Conseguiu continuar, né? Seguir a vida, seguir em frente, apesar dos imprevistos, né? Da mesma forma, em relação às outras coisas. Então, vocês vão olhar para a vida de vocês e vão colocar isso em prática. Então, por exemplo, assim, deixa eu pensar aqui, tá estudando, né? Ou então tá trabalhando, vamos pegar o trabalho, né? Porque eu imagino aqui que tem mais, são adultos aqui, né? Vamos pegar, tá trabalhando. E ali veio aquele chefe, né, com coisas desagradáveis e tal. Mas foi um comentário desagradável, mas que não é algo tão grave. Aqueles comentários que são desnecessários, né? Que sempre a gente convive com isso. E aí você percebe que a sua raiva está crescendo, a sua revolta está crescendo. E aí naquele momento, você vai conectar com você e falar assim, tô aqui, tô vendo que a minha raiva está crescendo, né? Tá, ela está crescendo por quê? Porque eu escutei esse comentário aqui que foi desnecessário. Eu preciso explodir, né? Eu preciso aumentar esse meu sentimento? Não. Mas eu preciso também me julgar porque eu estou sentindo raiva?
Não, ok, estou sentindo raiva. Queria? Não, é a visita indesejada, né? Tá aqui, tá, vou ter que conviver com essa raiva aqui e aquela situação, né? Vem, fala uma coisa, né? A gente escuta uma coisa agradável, a gente fica com raiva e às vezes a gente estava num dia ótimo, né? E aí vem tipo assim, nossa, estragou o meu dia, né? Quantas vezes a gente já fez isso? Olha, a gente alimentando essa emoção negativa, naquele momento ali a gente não tolerou aquela emoção, assim, nossa, eu não queria sentir raiva, né? Ai, ai, que raiva dele ter me tirado do sério, né? É sempre assim, eu não queria sair do sério, né? E tem jeito? Não tem. A gente vai sair do sério. Então, tipo assim, é raiva de ter sentido raiva, né? A gente se revolta por causa disso. Então, naquele momento, para você não dobrar, né, essa emoção, porque vocês entendem que quando vocês falam isso, ai, eu não queria sentir isso. Vocês estão negando, né? Vocês estão no nível da intolerância ao mal-estar. Ao invés de vocês falarem isso, vocês vão conviver. É pensar nessa visita indesejada. Tá, chegou aqui, mas está aqui. Agora paciência, né? Também não vou ficar dando muita bola para essa visita aqui, para esse sentimento aqui, para ele também não achar que ele pode voltar a qualquer hora, né? Que já pode ir abrindo a porta, ir abrindo a geladeira e se sentir em casa. Entendeu? Mas vocês vão fazer o social ali com aquele sentimento, né? Com aquela emoção. E aí também, ao mesmo tempo, né? Ok, sentir raiva, sentir tristeza por alguma coisa, vou me permitir sentir isso aqui. E também vou ter consciência que eu vou precisar me adaptar e seguir em frente, mesmo estando com raiva, mesmo estando triste, mesmo estando ansiosa. E aí, para poder vocês dominarem, né, essas emoções, não deixarem elas crescerem, vocês também podem usar a mesma estratégia que eu falei em relação a distraírem com outras coisas mais úteis, né? Porque aí essa emoção ela começa a voltar para o nível basal, né? Para o nível normal ali. E aí todo aquele mal-estar ele vai ser reduzido. E aí você não vai acabar com o seu dia, né? Aquele sentimento ele não acabou com o seu dia. Você conseguiu contornar a situação. Por quê? Porque você aprendeu a tolerar e aprendeu a aceitar que ele faz parte de você. Que ele estava até indicando que você é sensível às situações que acontecem na vida. E quem é sensível é ser humano, né? Não é porque a pessoa é fraca. É porque ela está sentindo, né? Sensível, o que que é? Está sentindo as situações que acontecem na vida. Então, tentem, né? Começar com detalhes. Vai no supermercado, tá louco para comprar um produto de tal marca, não tem? Nossa, que raiva! A pessoa também não compra, como que não pode comprar? Ok, não tem, né? Vou me adaptar. Já que não tem, deixa eu me adaptar. Não vai ser do jeito que eu queria? Não. Mas o que que dá para fazer? Tá vendo? Aí não deixa a emoção crescer. Você se revolta ali de você não conseguir comprar exatamente da forma que você queria, mas você se adaptou. E aí você treina, fala assim, olha, consegui treinar, consegui praticar. Nossa, que legal. Acabei de ver que eu não estressei demais. Em casa, com alguém, né? Alguém tirou de sério. Faz o mesmo exercício. Às vezes, tipo assim, para poder interromper aquela briga ali que ia ter, você fala para a pessoa assim, que vamos deixar essa conversa para depois, porque senão a gente vai partir para um caminho que não vai valer a pena. E aí sai, né? Pede licença, você, olha, vou até tomar banho para a gente dispersar aqui essa tensão que está aqui. E aí vai, toma aquele banho, respira fundo, né? Ali você consegue processar um pouco, qualquer coisa vai dormir mais cedo, né? Assim, não, amanhã a gente conversa, ou então depois a gente conversa, entende? Aí mais uma vez, assim, olha, consegui praticar e não gerei mais um problema, né? Eu já tinha um problema e não gerei um outro problema, né? Então, assim, a gente tem muito isso, né? A pessoa fez raiva ali na gente, ai, que raiva de ter ficado com raiva. Que raiva, me deixou triste.
tal pessoa está me fazendo sofrer, né? E como se não pudesse sofrer. Claro, se a pessoa está te fazendo sofrer, você vai sofrer. Se tem uma situação difícil na sua vida, você vai sofrer, você vai chorar. E você não precisa pedir desculpa por causa disso. Não precisa achar que está errado. Mas aí tem um grande ponto importante também, é você entender, sim, que aí entra até uma questão mais comportamental, que tem a ver com os problemas, que é assim, a gente não tem culpa da maioria das coisas de muito, não vou falar maioria não. A gente não tem culpa de muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Aquilo ali vem, bate na nossa cara, aquele problema cai de paraquedas na nossa vida, aquela ofensa chega ali sem a gente ter pedido, né? E a gente é ofendido. Isso acontece o tempo inteiro. E outras coisas, né, que vocês podem aplicar na vida de vocês. Mas vocês têm a responsabilidade de procurar mudar aquele cenário, de mudar aquela situação. Então, eu não consigo controlar muita coisa que acontece comigo, mas eu tenho a responsabilidade de mudar o desfecho disso aqui. E aí a gente sai daquela situação de vitimismo. Fulano me faz sofrer, eu não queria sofrer e tal, né? E aí fica ali a vida inteira vivendo aquela situação, seja emprego, seja relacionamento, seja algum projeto pessoal, né? Ah, eu não consigo e tal. Ah, porque isso aconteceu? É por causa disso que eu não consigo sair do lugar. É por causa disso que eu sinto ansiedade. É por causa disso que eu tô aqui super preocupada. Tá, é por causa disso. Mas o que que você está fazendo para mudar essa realidade na sua vida? Aí é onde entra a autorresponsabilidade, né? Você não precisa, esse por causa, ele não precisa ser determinante na sua vida. Ele não vai ser o seu destino. O seu destino é o que você vai fazer com isso. Seja se adaptar, se for alguma coisa que não tem jeito, né? Porque isso é uma autorresponsabilidade. No sentido assim, olha, eu não posso mudar isso aqui, deixa eu ver o que que dá para fazer, então. Ao invés de ficar ali só lamentando, né? E em outras situações da vida. Então, chegou para você, entrou na sua vida o problema, o sofrimento, né? O desconforto emocional. E aí agora você pensar, bom, então está nas minhas mãos decidir o que fazer e como conduzir essa situação. E aí você entra em ação, né? E aí você entra em ação e traz as mudanças que você quer ver na sua vida. Então é isso. É, eu anotei bastante coisa, já pratiquei hoje a minha certa, como se diz assim, igual você está falando, no seu ponto, né, do eco, e também no meu caso, o que que acontece? Eu tinha uma solução aqui na minha frente, que era mutar o meu microfone o tempo todo, e assim, enquanto eu não parei, Isso. respirei, vi um microfone aqui, mutei o microfone, acabou com o eco. Era uma solução que já existia aqui, mas que eu, enquanto não parei, não usei minha inteligência emocional para, né, não consegui enxergar. Josi, eu queria, né, a gente já tá, o assunto é tão bom que no instantinho 1 hora de live passa e a gente já está caminhando para o final, mas assim, eu presto muita atenção. Enquanto você está falando, eu vou sempre pensando assim, na outra live a gente falou a importância de confidenciar e de conversar com pessoas que estão preparadas para conversar. Porque eu imagino que para muitos que estão aqui também hoje, o que você falou como profissional são coisas assim que fizeram todo sentido e que às vezes, se eu vou confidenciar, conversar, levar minha dor para uma pessoa que já é mais dramática do que eu, é mais vítima do que eu,
vai virar uma bola de neve, né? Vai gerar Por mais isso, autoestima, né? Que é isso que a gente está comentando aqui, né? é clichê, mas assim, é importante sempre falar assim, de ir no lugar certo. É igual Uhum, você falou uhum. na outra live. A pessoa pode ter um amigo, um confidente, sim, mas certas atitudes, certas atitudes que tem que partir da gente, É, só mesmo pessoas certas, profissionais, para uhum. poder dar uma luz, né? É, Igual assim, essas dicas, até já te agradecendo de novo, que eu anotei umas 6 dicas aqui para mim. ai, que delícia. Aham. Então, E aí, assim, só te interromper um pouquinho, fazer um parênteses aqui. Quando você fala, né, tipo assim, olha, cuidado com a pessoa que você vai confidenciar, perceba se aquela pessoa realmente vai te ajudar ou não. Isso entra também no campo da autorresponsabilidade, né? Porque você vai e confidencia com alguém que não vai te ajudar. Então, será que você está buscando a solução? Será que você está comprometida com a mudança na sua vida? Então, você tem que ser autorresponsável até nisso, né? e assim, à medida que a gente vai tendo o conhecimento, a informação, ela é muito libertadora no sentido que o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai conseguindo se adaptar e evoluir sempre, né, Josi? Sim, exatamente, exatamente, é isso mesmo. Né? E aqui, assim, igual você falou assim, uma hora passa muito rápido, né? Eu tentei resumir o máximo para poder trazer assim, dicas práticas que são valiosas, né? Para tentar ajudar aí quem quiser. É claro que o canal está aberto, né, Nádia? Se as pessoas quiserem me mandar mensagem para poder tirar mais alguma dúvida, estou aqui à disposição, ou também procurar você também, né, Nádia, para poder tirar alguma dúvida, a gente está aqui para tentar levar algum tipo de auxílio, né? Isso. E aí eu vou até deixar essa salva de novo, né? Hoje, graças a Deus, não tive que picar a live, vai ter uma parte só. Já vou deixar salva. Vou deixar no YouTube também salvo, porque muitas vezes vai acontecer situações que, às vezes, mesmo, por exemplo, eu anotei bastante dicas suas hoje. Aham, Mas, às vezes, eu vou ver de novo, vou ver por outro ângulo e vou isso, absorver esse conteúdo de outra forma daqui a exatamente. alguns dias, por exemplo, né? É Então, a isso gente vai mesmo. deixar salvo. Foi uma forma que a gente encontrou, assim, né? De humanamente tentar conscientizar. Porque, é igual eu falei no começo, né? Conscientizar é informação a ponto, né, de todo mundo se sentir um pouquinho mais preparado para enfrentar, né, esses problemas, Uhum. principalmente o desconforto emocional, que se não é bem enfrentado, se não é cuidado, É. pode vir causando mais complicações. Eu acho que em questão assim, do desconforto emocional, acho que a palavra-chave é adaptação. Porque na hora que vem, né, toda aquela explosão de emoções negativas, se a gente levar o nosso pensamento assim, bom, preciso me adaptar a essas intercorrências. E a gente já leva a nossa atenção na busca por outras alternativas. E aí a gente consegue dominar a situação. É, adaptação sempre, né, Josi? Eu É, acabei de anotar mais uma palavra aqui. Josiane, muito obrigada mais uma vez, viu? Nossa, não consigo nem te agradecer, né? Vou só dar uma pincelada aqui. Eu já conheci a Josi, eu fazia terapia com ela online, quando ela não morava aqui em Itapecerica, não sabia que ela ia vir a ser minha vizinha depois. E assim, e até hoje eu ainda tenho muito assim, eu fiz, né, um determinado número de sessões, mas eu consigo hoje caminhar com minhas próprias pernas. E nesse caminhar, eu faço minha oração diária, eu tomo minha medicação diária e, igual hoje, né? Estou sempre tentando evoluir e, assim, criar mais inteligência emocional. Josi, eu acho, assim, que abriu uma porta, uma luz para muita gente, né?
Mais uma vez, muito obrigada, viu? Somente agradecer mesmo. Eu que agradeço, tá, por esse convite. Fiquei muito feliz de estar aqui podendo falar, né, principalmente aí no mês que é dedicado à saúde mental. E sempre que precisar, estou aqui à disposição, né? Sempre vou receber o convite com muito prazer, né? Sempre vir falar aqui, ter esse canal aberto é muito importante, né, para nós todos. E até para mim, né, que eu aqui falando eu também aprendo, né, também estou absorvendo coisas importantes para minha vida. Então, obrigada de coração, Nádia. E obrigada a todo mundo também que estava aqui com a gente, né? Obrigada por terem dedicado tempo. Também agradeço muito, gente. Então, é difícil, mas quem sabe no Janeiro Branco a gente faz uma nova campanha, né, Jô? Isso, com certeza. Então, tchau, boa noite, Boa pessoal. noite, gente. Tchau. Como é que eu